Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir Poder Reforçado. Ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e houve mais ânimo neles, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedeneira e circuncida segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedeneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera do deserto pelo caminho depois da terra saído do Egito havia circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar de ver a terra que sob juramento prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e esse Josué circuncidou. Estavam os circuncisos porque não os havia circuncidado no caminho. Acabado de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães, asmos e espigas tostadas comeram neste mesmo dia. No dia depois de terem comido o produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram as novidades da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e lhe perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as suas sandálias de teus pés, pois o lugar em que pisas é santo. E Josué fez assim. Muito interessante. Nós vemos aqui um processo primeiro, de semelhança entre descalçar os pés. Moisés, quando se encontrou com Deus na sarça ardente, no processo primário de conhecer a Deus, Deus se apresentar a ele e fazer o chamado para o seu ministério, Deus fez a mesma declaração a ele, os seus pés, você está pisando em terra santa. Da mesma forma aqui, quando Josué encontra esse mensageiro, ele diz: descalça os teus pés, as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que está é santo, ou seja, prepara os seus caminhos. A sandália significa aquilo que são os caminhos, como já estamos dizendo, pés, sandálias, sapatos. E a preparação dos pés, porque o lugar é santo, o lugar é inteiro, Deus está querendo fazer algo completo. Como Deus quer fazer algo completo, nós temos que tirar a sandália, nós temos que tirar a nossa própria forma de pensar, deixa para depois, deixa para amanhã, e enfim, nós temos que deixar tudo aquilo que é o nosso próprio pensamento e começar a cuidar das coisas de Deus nos nossos caminhos. Então, muito semelhante com aquilo que foi a chamada de Moisés e Deus querendo mostrar para Josué a inteireza do interesse de Deus naquilo que ele estava fazendo naqueles dias de Josué e trazendo o início de uma temporada de conquista para Israel através da vida de Josué. Voltando para o início do capítulo, nós podemos observar aqui de que os reis já começaram a ouvir
né, sobre o poder de Deus na vida de Josué e voltando, retomando Israel a caminhada, vindo do deserto, e os reis já entendiam que por onde Israel passava, o Senhor Deus fazia milagres. E uma vez que, de novo, mesmo quando Moisés havia morrido, o Jordão, Israel passou, ele se abriu pelo poder de Deus, alastrou-se novamente mais uma das notícias de Deus sobre o poder dele em Israel, com Israel. E isso foi mais uma vez alcançando as nações, e as nações então ouvindo sobre o mesmo Deus agindo da mesma forma, do mesmo poder, Deus continuando fazendo a sua vontade, porque ser humano muda, Deus permanece para sempre, ontem, hoje e eternamente, ok? Agora, muito interessante e um processo delicado que nós vemos aqui, tanto quanto foi o tempo de Moisés, quanto agora o tempo de Josué. Todos os soldados que saíram do Egito, os homens que vieram do Egito, eles vieram circuncidados, marcados por Deus. A circuncisão era uma marca diante de Deus que eles faziam, o povo judeu, no corpo, simbolizando a liberdade de Deus e a entrega a Deus. Porém, é interessante nós observarmos de que nesse processo do deserto, todos morreram. E isso é um fator impressionante de ver que, além de estar sem recurso, sem localização própria, andando 40 anos no deserto, sem garantia, né, de muita coisa, na dependência, ainda sofrendo um luto familiar constante entre as famílias, porque morria um, morria outro, enfim, todos os homens. Pensa bem quanto luto Israel, Moisés como líder e Josué como líder teve que enfrentar, né, no processo, porque todos os homens morreram daqueles que saíram. Então toda a família sofreu uma dor de luto e ainda enfrentando o deserto. Olha que impressionante, né? A ausência do pai de família, a ausência da presença do homem ali, enfrentando aquele luto e enfrentando o deserto, passando as adversidades, enfrentando guerra. Olha que dificuldade. Até que nasceram os filhos cresceram, e os filhos então vieram batalhando, trabalhando como soldados no período do deserto, e eles estavam ali agora ouvindo as instruções de Josué, só que não eram circuncidados, eles não tinham sido marcados no seu corpo, conforme a lei de Moisés, para a entrega simbólica diante de Deus, da entrega a Deus completa. Então Josué, quando se aproxima da missão de começar a vencer as cidades, os reis e conquistar as terras, ele começa a pôr em ordem tudo aquilo que está necessitando. E uma delas é a marca diante de Deus de realmente entrega. A marca de dedicação que eles faziam, parte, né, externa do corpo físico, todo homem fazia diante de Deus essa devoção de entrega ao Senhor. Então Josué reuniu e disse: olha, como não foi feito, porque vocês são filhos do povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito morreu, os homens. Então agora vocês são os filhos, vocês precisam, não foram circuncidados, precisam ser circuncidados. Então Josué ali estabeleceu um dia aonde circuncidou o povo de Israel, e Deus então viu essa devoção de entrega novamente, disse o Senhor, verso 9: hoje revolvi sobre vós a vergonha, o opróbrio do Egito, porque o que simbolizava a verdadeira entrega, a parte física e externa diante de Deus, era a circuncisão do povo de Israel. Então ali Deus reforçou a aliança, disse: vocês estão cada dia expressando entrega para mim, e eu conheço a entrega de vocês diante de mim, ok? Então naquele lugar se chamou Gilgal até hoje. Os filhos de Israel estavam acampados, celebrando Páscoa, comeram do produto da terra, pães asmos, espigas tostadas, e comeram nesse mesmo dia. Já era um espaço de lugares da terra que estavam começando a ser conquistadas já por eles no caminho vindo do deserto, e eles começaram a comer. E aí, quando comeram os produtos da terra,
No dia depois de terem comido o produto, cessou o maná aos filhos de Israel. Não tiveram mais, nesse ano, comeram as novidades da terra de Canaã. Olha que impressionante. Durante todos os anos que eles estavam no deserto, eles estavam recebendo maná, não tinha outro alimento, recebendo maná. Mas no dia que eles chegaram, né, no mercado natural e ali tinha os frutos da terra, Deus então disse: agora eu paro com o maná porque vocês chegaram em terra que tem o que sustentar. Então veja, quando nós não podemos, Deus faz a parte dele, mas a nossa ninguém faz. Quando a terra começou a chegar num lugar que tinha fruto, então Deus disse: agora vocês não terão mais o maná. Porque eu sustento aquilo que é impossível, faço aquilo que é impossível o ser humano fazer. Mas quando tem a parte dele para ele se cuidar, a parte que ele tem que se cuidar é ele que se cuida, não é Deus que vem fazer não. Então Deus não vem, né, colocar um alimento, escolher o que você quer de almoço, o que você quer da janta, vai pôr que sapato, qual a cor da roupa. Não, isso é coisa que Deus põe para nós definirmos. Quando Ele confiou as definições para nós, né, como aqueles que sabem o que é a manutenção, independente da área, a escala da área, nós somos estabelecidos por Deus para sermos mordomos da nossa vida, ao nosso redor, das áreas que Ele nos confia. Então são coisas que quando é a nossa parte, Deus não faz. Então chegou num lugar que agora a terra tinha alimento, o maná parou. O maná acabou. Olha que lindo, que impressionante, né? Quando começou o mercado natural, então Deus disse: agora eu não preciso mais cuidar. Enquanto isso não tinha nada, era deserto, nenhum lugar para se alimentar, mercado nenhum, hora nenhuma. Deus dava, como diz a expressão, a papinha na boca todo dia para Israel. Todo dia tinha alimento e não podia guardar porque Deus queria dar alimento presente. Era uma dependência extrema para unir e fortalecer vínculo e amor e dependência com Israel. Impressionante, né? Ver a forma que Deus se estabeleceu para estar pertinho de Israel e atrair o coração de Israel na extrema dependência com ele. Então, quando chegou em terra que tinha alimento, o maná milagrosamente cessou. Isso é mais uma prova da presença de Deus, da companhia de Deus em todo o tempo e em todo o momento, ok? Muito bem. E aqui diz: no dia depois de terem comido do produto, cessou o maná. Um dia de diferença. Então, qual é a percepção da chegada? Deus demora quanto tempo para chegar e sair de um ambiente, para mudar uma coisa para outra? Um dia, né? Comeram um dia, o outro já não tem. Porque para Deus ele está tão perto que é imediato as suas alterações de definições, programações de manutenção de cada um de nós. É impressionante. Então, estando Josué perto de Jericó, então Josué vai caminhando, se aproximando de Jericó, daquilo que ele estava sendo escolhido por Deus para vencer e conquistar as terras, e ali ele encontra um mensageiro do Senhor. Deus acompanhando Josué em todo o tempo, observando a ordem, a organização, a marca que ele fazia para fortalecer as alianças do povo com Deus, as lembranças das essências de Deus, e o povo se entregava a Deus, e ali estava sendo organizado para ver se cumprir tudo que Deus queria, e aquilo realmente estava acontecendo diante de Deus. Essa é a promessa de Deus a cada um de nós. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, estivermos na essência de Deus, clamando a Deus e coligados em aliança com o Senhor, Ele promete estar no meio do seu povo, daquele que clama, daquele que busca, e abençoar, proteger e guardar. Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós declaramos tua liberdade sempre mais em nossas vidas. Que nosso coração seja marcado por ti sempre mais. Que nós possamos, Senhor, colocar nossa vida em exposição a ti sempre mais. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Assim como o Senhor sustentou com o teu maná, e no momento certo que era a parte humana, o Senhor já deixou de sustentar porque viu que o povo realmente
podia ser cuidado. Assim o Senhor cuida de nós e quer que nós venhamos nos preocupar, Senhor, não com ansiedade, mas com amor, a querer manter tudo aquilo que o Senhor quer, o zelo em nossas vidas, para a Tua presença e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus te louvamos, de hoje para todos sempre. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!